E aí, São Paulo! Pode sentar, gente, pode sentar. Vamos ver se é bom primeiro. É nóis, boa noite. Tudo bom com vocês? Boa noite. Olha só, eu vou ser sincero nesse começo, tá? Eu sempre tenho muita dificuldade de como começar um show de comédia. Eu nunca sei como começar um show, imagina um especial. Então, geralmente eu entrava no palco, eu cumprimentava as pessoas, falava, e aí, beleza? Aí minha mina foi no show outro dia e falou, você não pode fazer isso. Eu falei, por que não? É facção. Aí no outro show eu só fiz assim, e aí, beleza? Ela falou, é facção ainda. Eu falei, então vou meter 4 amigos aqui, né? 4 amigos da facção. Então agora, por via das dúvidas, para evitar a BO, eu sempre começo meu show assim, e aí, tudo bom com vocês? Boa noite. Boa noite aí. Boa noite. Fiz em Blumenau, aplaudir em pé, falaram, de Lopes é o nosso líder. Faz 4 anos, desde a última vez que eu gravei um especial, o show eu poderia ter ficado quieto. Naquele show eu falei que eu nunca mais iria voltar a gravar um especial. Obviamente eu mudei de ideia por um motivo muito importante, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas antes, eu preciso falar uma coisa que é muito mais importante que qualquer outra coisa. Senhoras e senhores, eu descobri a melhor frase do mundo. Cara, é uma frase muito boa. Quando vocês ouvirem essa frase, vai mudar a vida de vocês. Vocês vão reproduzir ela para sempre, assim. Vocês querem ouvir? Eu estou muito empolgado para falar. Mas se eu disser que quando eu disser a frase, corre um risco da gente ser cancelado, vocês querem ouvir mesmo assim? Essa é a minha plateia. Vocês vão adorar. É muito bom ver um negrão fazendo assim. O mundo moderno é assim, né, meu irmão? Vocês vão amar a frase. É o seguinte, abre aspas. Isso é a porta de entrada para chupar um pau bem grosso. Fecha aspas. Antes que alguém já comente, não, essa frase é homofóbica, você não pode falar isso. Não. Se tem uma coisa que eu nunca vou admitir no meu show, já fui acusado de muitas coisas, mas nunca vou admitir me acusar de homofobia, porque se tem alguém que defende essa classe é o de Lopes, velho. Se vocês pegaram meu celular, o que vocês mais vão ver no meu histórico são vídeos de lésbica transando. Um homofóbico faria isso? Essa frase, pelo contrário, ela mostra muito como funciona o humor, porque ela tem muitas camadas do humor. Por exemplo, quando eu falo porta de entrada, todo mundo pensa que já é uma coisa ligada à droga, que não é o caso. E depois, a melhor parte da frase, que é a fonética, que funciona muito na comédia. A fonética, né? O pau bem grosso é a graça, né? Porque o pau bem grosso enche a boca da pessoa, assim, em todos os sentidos. E sabe a melhor coisa dessa frase? Eu que inventei. Minha mulher odiou. Porque a frase surgiu por conta dela. Não é isso que vocês estão imaginando. Não foi isso. Vocês vão entender que teve um dia que foi um casal, amigo da minha mulher, lá em casa. E o mais legal de falar isso aqui, que eu nem preciso inventar um nome fictício para não expor. Não preciso inventar o nome, porque, de fato, eu não faço ideia qual é o nome deles. Porque eu não me importo nem um pouco com os amigos da minha esposa. Aliás, eu odeio todos eles. Pessoa que vai te visitar na terça-feira. Terça não é dia de ir na casa dos outros, mano. Aí, do nada, a mina falou, vamos pedir uma pizza. Eu falei, na terça, gordona? Comendo glúten na terça. Mentira, eu não falei, mas que deu vontade, deu. Aí, sabe quando você está num ambiente que as pessoas estão conversando, você está ali, mas você não está ali? Que você só está fingindo, que você fica só concordando, balançando a cabeça, mas a sua mente está em outro planeta, assim. Porque eles estavam conversando lá um momento, aí eu vi lá os 3 no mau papo, eu só assim, e pensando, acho que quando eles forem embora eu vou bater uma punheta. Eu conheço minha mulher, ela vai querer tomar um banho, vai demorar uns 15 minutos, é o tempo que eu vou no tanque. Porque os casados sabem que o melhor lugar para se masturbar escondido é o tanque. Porque você só abre a torneira, a prova do crime já vai embora. E o cheiro de Cândida é da Cândida. Então, o tanque é o melhor lugar para se masturbar escondido.
Aí teve só um momento daquela noite que eu prestei atenção e aí que eu me arrependi pra caralho. Que aí teve um momento que o casal tava falando lá, o cara começou a falar, não, que eu e minha mulher, a gente começou a jogar beach tênis. Pô, e tá sendo muito legal porque a gente joga de dupla e a gente joga contra outras duas pessoas. Então por que vocês não começam a jogar também pra gente poder jogar um contra o outro? A minha mulher falou, nossa, que ideia boa, vamos, Di. Falei, nem fudendo. Ela, por que não? Eu falei, porque isso é a porta de entrada pra chupar um pau bem grosso. O contexto, ela é muito mais engraçada. Outra coisa importante na comédia, contexto. Só que essa frase é um perigo, tá? Porque ela vicia a gente. A gente fica falando em todo lugar, mas tem que tomar cuidado. Outro dia a gente estava viajando com 4 amigos, todo mundo treina, vai para academia. Aí teve um dia que foi os 4 para academia, descobrimos naquele dia que o Márcio Donato, ele só faz um aparelho na academia, sabia? Que é a coisa mais ridícula que existe. Evite essa porra, que é o elíptico. Sabe qual que é esse, o elíptico? Sabe aquele que o cara fica assim? Parece que o cara tá na dúvida de qual pau ele vai chupar. Parece, será que eu chupo essa rola? Não. O elíptico é a porta de entrada, hein? Minha mulher fez eu prometer que eu jamais falaria essa frase em público. Então, vocês não souberam por mim, tá? Que ela falou, você não pode falar isso em público, isso não é engraçado. Eu falei, como não? Isso é muito engraçado. Ela falou, não é só ofensivo, não é engraçado. Eu falei, é muito engraçado. Ela falou, Di, você nunca vai conseguir contar uma piada, usar essa frase e fazer as pessoas darem risada. E agora é o objetivo de vida. Em algum momento desse show, eu vou fazer uma piada, vou usar a frase e vai ser a melhor coisa da noite, vai ser o melhor momento da vida de vocês, porque é basicamente para isso que eu vivo. Para mostrar para minha esposa que ela está errada e eu certo. E é assim que se tem um relacionamento saudável. E esse é o motivo do porquê eu decidi voltar a gravar um especial de comédia. Para ganhar uma discussão no meu casamento. Mas eu consigo entender as preocupações da minha mina. Eu sou um cara também meio complexo, sabe? Eu tenho muitas coisas na minha cabeça que me deixam meio pé atrás, sabe? Eu sou de uma raça, que é uma raça que foi completamente ignorada pelo mundo, que é a raça pardo. Ninguém liga para nós pardos, cara. E é uma merda ser pardo, porque eu lembro um moleque na escola, eu tentava andar com os pretos da escola, os caras me achavam muito branco. Falavam, sai daqui, você não serve. Aí ia andar com os brancos, os caras me achavam muito preto. Falavam, some daqui, buiú. Porque toda escola tinha um negro com o apelido de buiú. Aí, em resumo, eu tinha que andar com os grandes perdedores da sociedade, que são os pardos, né? Vamos combinar, os pardos não vingaram, mano. Não existe, vidas pardas importam. Ninguém se importa, né? Qual que é o meu B.O., pra vocês entenderem? A minha mãe, ela é preta e o meu pai é branco. Eu sou basicamente o brinde do Kinder Ovo. O filho do Yo-Yo Crane tá aqui hoje fazendo o show. Meus pais fazendo 69 parece o símbolo do Yin Yang. Que bom que vocês riram dessa. Tive que ir para um lugar muito obscuro para chegar nessa piada. Olha o quão difícil é a minha profissão, mano. Já parou para pensar que para agradar vocês um pouquinho, para tirar alguns segundos de riso de vocês, eu imaginei meus pais fazendo 69. Vocês jamais fariam isso por mim. Valoriza meu esforço aqui em cima, tá? Precisar de 3 anos de terapia para esquecer dessa porra. O grande problema, assim, de ter um pai branco e a mãe preta, no meu caso, era que meu pai, ele me educava como branco. E a minha mãe me educava e me criava como preto. Então isso era muito confuso para um moleque, uma criança na época. Eu lembro que eu ia sair na rua, meu pai falava assim, filho, vai sair na rua à noite, leva o documento. Que se a polícia te parar, você só mostra o RG, vai ficar tudo bem. A minha mãe falava, isso, filho, leva o documento, mostra o RG. Quando o policial pegar o RG, distrair, corre, moleque. Foge daí, você quer viver, então corre. Buiú. E eu não sabia o que fazer, tá ligado? Aí eu desabafava com as pessoas. Falei, mano, não sei se eu sou mais dos pretos, mais dos brancos. Os caras começaram a dar uns conselhos. Você falou, Di, sabe o que você tem que fazer para descobrir? O teste da rua.
Falei, o teste da rua, mas como é que é? Falou, muito simples. Você vai num bairro nobre da cidade, depois da meia-noite. Começa a andar por ali. Se as pessoas atravessarem a rua, você é preto. Aí um outro cara falou, porém, lembre-se de uma coisa. Você também é bem feio. Então pode ser que as pessoas só atravessem por isso mesmo, né? Porque imagina você andando na madrugada do nada, o goleiro Cássio na sua direção, meu Deus. Melhor fugir, porra. Eu tenho muitas coisas para falar sobre ser pardo, mas antes eu só queria abrir um parênteses aqui com vocês, que eu queria contar o dia que eu descobri que eu era feio. Posso? Sempre desconfiei. Mas quando eu tive a certeza foi muito escroto. Inclusive, mano, é uma coisa que eu falo para vocês, evita conversar no elevador, mano. É o pior lugar para você cometer gafe, porque é um ambiente muito apertado, tá ligado? Não tem para onde correr depois. Nunca vou esquecer essa cena. Eu morava no nono andar na época que aconteceu isso. Aí eu tava esperando meu elevador, tá ligado? Na hora que abriu a porta do elevador, eu vi que tinha uma senhora lá dentro. E ela não me viu porque ela tava de cabeça baixa mexendo no celular, tá ligado? Nessa, eu entrei. Na hora que eu entrei no elevador e fechou a porta, aquela senhora fez um movimento e soltou uma frase que foi muito escrota e me destruiu em várias maneiras. Assim. Que do nada, eu pisei lá dentro do elevador, fechou a porta, ela fez, meu Deus, que susto! E continuou a mexer no celular, como se nada tivesse acontecido. E sabe a pior coisa dessa história? Eu estava com roupa de sair, eu estava no meu melhor momento. Não tem a versão melhor de Di Lopes do que quando ele tá com as roupas da Renner, tá maluco? Vontade de voltar naquela loja e quebrar o cartão na cara daquela Kenga que me convenceu. Único brasileiro com cartão da Renner, Di Lopes. Enfim, mas chegou um determinado momento da minha vida que eu decidi, e eu precisava muito fazer o teste da rua. Fui no bairro Nobre aqui em São Paulo, comecei a andar lá à noite, parecia os doidinhos do centro, caminhando sozinho. Nessa que eu estava andando na rua, entrei numa que era bem desertinha, assim. Aí eu vi um cara virando a esquina. Eu falei, mano, agora é a hora do teste. Assim que o cara me viu, ele acelerou o passo, assim. Eu falei, ih, deve estar achando que eu sou preto. Só que aí ele começou a vir na minha direção. Eu falei, deve estar achando que eu sou branco. E aí ele foi chegando perto. Eu falei, deve estar achando que eu sou branco, deve estar achando que eu sou branco. Não é que ele me roubou? E o pior, ele era pardo. Ô, raça, filha da puta. O pardo, quando não caga na entrada, caga na saída. Sabe por que não existe flor parda? Em breve, no Inteligência Limitada. Os pardos não vingaram, senhoras e senhores. Eu vi uma matéria falando que 47% da população brasileira, a maioria dos brasileiros, são de pardos. E mesmo assim, ninguém liga para nós, cara. É o único caso que a maioria é a minoria. Quer dizer, nem minoria, porque ninguém simplesmente não se importa. As pessoas não se importam com a gente. Vocês terem uma noção, se tivesse a eleição da cor, os pardos seriam o Ciro Gomes. Você não sabe se gosta, se tem raiva, tá ali, tá ali. Tem noção que o máximo que o pardo conseguiu foi virar envelope em papelaria. É muito triste. O nosso auge foi a promoção na Calunga, mano. Porque pode reparar, velho, pessoas que o mundo gosta, pessoas que o mundo ama, admira, ou é preto ou é branco. Não tem um pardo que vingou muito, assim. Tem gente que fala, pô, Jesus era pardo. Sim, crucificaram ele. Pode reparar, pessoas que o mundo paga um pau, ou é preto ou branco. Exemplo, o maior jogador de futebol, Pelé, preto. O maior piloto, Ayrton Senna, branco. O maior músico, Michael Jackson, preto e branco. O cara é duas cores. Mas não é a porra do pardo. O maluco nasceu preto, derreteu. Aí ele ficou branco, aí ele derreteu de novo. Você fala, ih, vai virar pardo? Não, caiu o nariz do desgraçado. O cara preferiu virar o Valdemort do que ser pardo. Isso é muito triste. E pode reparar, velho. Sempre que querem botar alguém numa situação, numa zona que a pessoa não conta, não vale, eles dão um jeito de transformar essa pessoa em pardo. O exemplo que eu vou dar agora, acho que os caras vão entender até mais que as minas, assim. Lembra quando você era moleque, na nossa época a gente ia jogar bola na rua? Lembra que tinha sempre o último menino a ser escolhido pro futebol? Que geralmente era o menino que tinha asma. Ou o gordo. Ou o azarado. Gordo com asma. Esse era muito indicado. Nem no gol ficava.
Na minha rua, o último menino a ser escolhido para o futebol era um menino que não tinha uma perna. Vocês sabem que não fui eu que arranquei a perna do moleque, né? Vocês sabem que eu não tenho culpa disso. Vocês estão me olhando com uma cara de julgamento, eu não tenho culpa, porra, do maluco não ter perna. O apelido dele era frango de padaria. Por isso eu tenho um pouco de culpa, não vou mentir, porque o frango de padaria, assim, não é que ele não tinha a perna, ele tinha até o joelho, tá ligado? Então era assim. Aí, além de ter a perna assim, ele tinha um dos braços atrofiado. Então ele ia andar na rua, ele parecia aqueles franguinhos de padaria andando assim. É um bom apelido. Aí teve um dia que a gente foi jogar bola, montamos um time, ficou 4 para cada lado, tá ligado? Certinho. Só que nesse dia, a mãe do frango de padaria estava lá. E ela veio falar com a gente, ela chamou a gente no canto e falou: meninos, sei que tá certo esse time aí, tem 4 para cada lado, mas será que vocês não podem deixar o frango de padaria jogar só um pouquinho? Não, ela chamou pelo nome, é que eu não lembro o nome do moleque. Puta mãe escrota, imagina chamando o filho de frango de padaria, cara. E a mãe da Larissa Manoela vai se fuder, mano. Meu filho, foi a frase que ela usou. Falou: pô, será que vocês podem deixar meu filho jogar com vocês? Aí o que aconteceu? E foi a primeira vez na minha vida, naquele momento, que eu vi um cara querer pagar de desconstruído. E nunca dá certo. Que o cara falou assim: não, tia, relaxa. Ele vai jogar com a gente sim. Aí os moleques ficam olhando: pô, mas tá certo esse time. Ele falou: o que tem, mano? Vocês têm preconceito? O moleque vai jogar com a gente sim, pô. Fica um time com um a mais, meio a mais, quem liga? Aí teve um cara que questionou e falou: pô, mas e se ele fizer um gol? Aí ficou um puta de um silêncio. E aí um outro moleque falou: rapidão, rapaziada, vamos parar pra pensar. É futebol, certo? Se a gente tomar um gol do cara sem uma perna, a gente tem que parar de jogar futebol, não é pra nós? Pô, a zaga do Santos vai se fuder, não tem como tomar gol com uma pessoa sem perna. O cara falou: mano, mas pode acontecer, vai que sem querer a gente tá jogando, a bola bate nele e entra, e aí? Aí os caras: é verdade, e aí o que a gente faz? Aí tem os caras falaram assim: pô, a gente pode fazer o seguinte, se a bola bater nele, entrar, ele fizer gol, não vale e não conta. Porque tinha um termo usado para criança que não contava na brincadeira, que era o termo café com leite. Agora eu pergunto para vocês, São Paulo, qual é a cor do café com leite? E é assim que se faz piadas com racismo. Chupa, Léo Lins. Aprende com o mestre de Lopes, o verdadeiro e único rei do humor negro, rei do humor pardo. Aliás, eu estava refletindo sobre a vida, velho. Eu cheguei numa conclusão. Claramente você já deve ter pensado isso também, tá? Que eu estava assim no sofá refletindo, pensando: porra, eu de Lopes sou basicamente um herói, né, cara? Tá, só eu pensei isso, mas... Não, que eu estava refletindo que se as pessoas levassem um pouquinho mais a sério as coisas que eu falo, o mundo seria um lugar muito melhor. Por exemplo, quando eu virar presidente da República, que isso vai acontecer. São Paulo, eu vou ser presidente do Brasil. Olha os últimos. Dilma, Bolsonaro, Lula. A sem noção, o retardado, o analfabeto, eu sou os três em um só. Você, presidente, com toda certeza. Inclusive, quero deixar uma coisa bem clara para vocês: quando eu virar presidente do Brasil, vou acabar com a coisa mais chata que tem nesse país, que eu não aguento mais, que é essa briguinha de vocês entre direita e esquerda, tá? Não quero saber mais disso. Quando eu virar presidente, eu vou dar um jeito da direita e a esquerda conviverem em paz. Por exemplo, a esquerda quer porque quer legalizar a maconha. A direita quer que todo mundo acredite em Deus. Então, quando eu for presidente, vai poder fumar maconha, mas só na igreja. Resolvido. É só cada um ceder um pouquinho. Vai dar tudo certo. Cada Pai Nosso pega, mano. Vamos lá.
Chamou na Ave Maria, pode dar uns tiros. Sei, deve ter gente pensando, nossa, que absurdo. Onde já se viu fumar maconha numa igreja? Tenho 3 palavras para vocês: bola de neve. A galera do bola sabe do que eu tô falando. A única igreja que as pessoas ligam um pro outro e falam, vamos no bola hoje, vamos no bola, vamos no bola. Não fala vamos na igreja, né? Quem tá na parede pendurado é o Ventura, na pose de quebrada, assim, tá ligado? A esquerda quer legalizar o aborto, a direita quer ter arma. A partir de agora só pode atirar em grávida. Se todo mundo fizer o mínimo, vamos ter um país mais justo. A esquerda é a favor do relacionamento homoafetivo, a direita quer que respeite a família. Quando eu for presidente, gay só vai poder transar com o parente. Pronto. Faz o D, São Paulo, faz o D por um Brasil melhor. De Lopes na presidência dessa porra. É cada coisa que acontece, mano. É uns problemas que rolam. Eu falo, mano, não vejo a hora de virar presidente que eu resolveria tão rápido isso. Outro dia mesmo vi os caras quebrando pau na internet, hein? Que parece que o pessoal da esquerda é a favor da reintegração do criminoso na sociedade. O pessoal da direita acha que bandido bom é bandido morto. Eu falo, é tão fácil resolver. Libera 30 dias, depois mata. Como nunca pensaram nisso? Agora eu vou ter que me envolver e salvar o país. Olha que bosta. Que eu vou ser sincero para vocês, eu tô meio cagando para a ideologia das pessoas. Tô nem aí se é direita, esquerda, tô nem aí. O que me incomoda, e eu nunca vou entender, é o fanatismo por político que virou o Brasil, né? O mando de puta de político, que, pelo amor de Deus, mano. O Lula e Bolsonaro virou jogo de futebol agora nessa merda. Palmeiras e São Paulo. A Marina é o Corinthians. Tá, o Santos é o Padre Kelmo, eu sei que vocês pensaram isso, vai se fuder, todo mundo, inclusive. Mas o Santos é assunto para depois. Cara, tô muito fanático por político, cara, muito fanático por político. Eu lembro que no fim de semana do primeiro turno, tava com a minha mulher na rua, uma senhorinha parou a gente. Era aquele momento muito polarizado, só se falava dessa merda. Aí a véia me viu, mas na hora que ela bateu o olho, do lado da minha mulher, ela começou a me enquadrar, mano. Não sei se ela me reconheceu, que ela falou, você? E você? É 22 ou 13? Minha mulher olhou e falou, senhora, acho que é uns 8. Minha senhora, se aqui nem duro bate 13, esse... As duas começaram a rir da minha cara, como as mulheres estão escrotas hoje em dia, puta que pariu. Porque o mundo todo tá desse jeito, vamos ser justos, não é só o Brasil que tá esse fanatismo por político, né, mano? Olha o que aconteceu o ano passado lá nos Estados Unidos, o lance do Trump lá, né, velho? Claramente, o pior atirador da história. O maluco literalmente errou a maior cabeça do planeta. E o alvo era laranja, vocês têm noção? O cara errou uma abóbora, mano. O quão cego você tem que ser pra errar a merda daquele dia. Eu fiquei puto que o cara errou o tiro. Não porque eu queria que atirasse, matasse o Trump, não é isso. Porra, mas o alvo era muito fácil, velho. Você não pode errar quando é tão fácil assim. Só que, mano, eu não tenho moral, eu não posso criticar o americano que errou o tiro, porque eu sou brasileiro. E aqui a gente errou com a faca, então... Essa piada é perigosa, hein? Eu consigo ver a alegria dos canhotinhas de orelha a orelha. A galera da direita já tá querendo sacar aqui já. Mas relaxa, gente. Vocês não precisam mais brigar por conta disso. Vocês podem voltar a ter grupo de família. O de Lopes é o novo presidente de vocês. Vai dar tudo certo agora. Vai ficar tudo bem. Porque, mano, olha as coisas que eu falo. Claramente eu vou ser preso logo, logo. O que prova que eu ainda vou ser presidente do Brasil.
Eu fico muito à vontade para falar de todos, assim, porque de fato eu odeio todos. Os caras falam, você é isentão. Não, não sou isentão. Eu seria isentão se eu não me importasse. Eu me importo e eu odeio todos eles. Porque para mim, no mundo justo, numa sociedade decente, numa democracia legal, a gente tem o direito de odiar quantas pessoas a gente quiser. Inclusive vai ser o slogan da minha campanha, o ódio venceu. Não dá mais, mano, esse fanatismo. Vocês estão malucos com isso. Tá doido. Você tem noção que o melhor momento da história da política brasileira foi a cadeirada num coach? Vocês têm noção disso? Eu amei, tá? Quero deixar registrado, eu gostei muito. Novamente, não é incitando a violência não, mas, mano, o Pablo Marçal, ele era um cara que ele dava curso de como se defender de ataque de tubarão. E tomou um pau da baleia, isso é maravilhoso. Como é que ninguém enxerga isso? Agora vocês têm um presidente de verdade, cara. Eu estou muito pronto para ser presidente. Sabia que eu tenho soluções para coisas que vocês nem sabem que é um problema, tá ligado? O Di Lopes já pensou em tudo. Por exemplo, quem aqui assistiu a última Olimpíadas fala eu? Bastante gente. Agora, por favor, respondam com sinceridade a próxima pergunta. Lembre-se que vocês estão falando com o presidente de vocês. Quem aqui assistiu a Paralimpíadas fala eu? Mentirosos do caralho. Quantas medalhas o Brasil ganhou? Tá vendo como vocês são mentirosos pra caralho? Tudo bem, não tem problema, não quero expor ninguém. Pelo contrário, eu quero mostrar a coisa errada que acontece nesse país e eu não vou deixar mais isso acontecer, tá? Porque assim, vou dar uma opinião de coração aqui pra vocês agora, que pra mim, os atletas paralímpicos são os brasileiros mais foda que tem nesse país, mano. São os caras que mais representam o Brasil mundo afora e são completamente ignorados por todos, principalmente pela mídia. Eu fico puto com isso. Vocês terem uma noção, na última Paralimpíadas, o Brasil ganhou 89 medalhas, senhoras e senhores. É coisa paga. Só em comparação, na Olimpíadas ganhou 20, que me faz crer o seguinte, que a gente tem que parar de apoiar o esporte olímpico e incentivar os acidentes. Eu quero medalha pro meu país, mano. Porque às vezes a pessoa capota o carro, fica paraplégica, você pensa, tadinho, já pensa, pode ser ouro pro Brasil, mano. Se tiver um pouquinho de foco, então apoiar o atletismo é o caralho. Eu quero que vocês me prometam uma coisa hoje, São Paulo. Quando acabar o show, vocês vão pegar o carro de vocês lá fora e vão sair atropelando todo mundo na rua. Na hora vai parecer estranho, não vou mentir, vai parecer esquisito. Mas daqui uns anos, você vai ver o Kleber ao vivo te agradecendo pro planeta todo. Falou, eu queria agradecer aquele dia lá em São Paulo. Santo Agostinho, Teatro Santo Agostinho. Aquele Celtinha de Mauá. Obrigado, Celta de Mauá. Graças a você, hoje eu tô com essa medalha no meu meio peito. E para pensar, velho, sem apoio, sem incentivo, os caras ganham medalha pra caralho, imagina você incentivar os caras. Sabe o que tinha que fazer, sem zoeira mesmo? Ir nos caras que vão para Olimpíadas, mas são ruins. Sabe os caras que vão para Olimpíadas, ficam 18º, 20º. Chega nesse maluco e fala, irmão, o que você acha de perder uns membros? Não, você não é ruim, você só tem muita perna, esse é o seu problema. A gente tem que investir. Já parou para pensar que você teve uma puta possibilidade de incentivar um atleta e você não fez nada para isso acontecer? Às vezes você tem um amigo, um primo cadeirante. Já tentou jogar ele na piscina? Pode estar o próximo Michael Phelps ali, tá? Então a gente tem que incentivar mesmo, mano. Sei lá, vai viajar só de voo e pés. Vamos convencer primos a terem filhos. Sei lá, mano, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu quero medalha pro meu país. Você tem filho pequeno, não dá bola de futebol, dá tesoura com ponta pro moleque. Quem é esse que vai orgulhar a sua casa, a sua família? Eu estava assistindo o futebol paralímpico. Não sei se vocês sabem como é que funciona o futebol. No futebol, todos os jogadores são cegos. Mas o goleiro enxerga, eu acho muito errado. Queria deixar claro que eu sou muito contra isso. É muita filha da putagem, não? Porque é muito fácil enganar os caras, né? Porque às vezes o maluco dá um puta chute, faz um golaço, aí o goleiro...
Ufa, essa foi por pouco, hein? Quase que eu não pego essa aqui. Parabéns, foi um belo chute. Vocês acham o quê? Que o cão guia vai dedurar? Fica... Acho muito errado, velho, só o goleiro enxergar em vários níveis, tá? Porque para pensar. O quão ruim o goleiro tem que ser no futebol com vista. Ele tem que jogar contra cego. Às vezes, esse é o problema do Alisson da seleção. Ele não é ruim. Que os outros enxergar atrapalha o cara, mano. Traz o Alisson na Paralimpíada, vocês vão ver só. Acho muito errado só o goleiro enxergar. Pra mim, o goleiro tinha que ser cego também, ia ser muito mais divertido. O juiz também é cego. Como é que sabe se foi gol? Chama o VAR e o cara do VAR é cego. E o narrador, o que ele gritou? Sei lá, ele também é cego. E na torcida, só tem cego na torcida. Isso é inclusão. Tem um cara que eu amo, tá? Eu sou muito fã dele. Pra mim é o atleta do século, eu sou santista pra caramba, mas Pelé é uma porra. Esse cara é o mais foda que eu já vi, que é esse maluco da natação. Vocês já viram esse cara da natação? Ele é impressionante, eu amo esse cara. Ele ganhou 3 medalhas na Paralimpíadas. Mano, ele entra na água, sem zoeira. Ele parece um peixe dentro d'água, cara. E eu nem tô falando isso porque ele não tem os braços, tá? Nem as pernas também. Quer dizer, ele tem uma barbataninha, né? Que ele vai aqui... Ele entra na água, aparece o torpedo do Mario Bros. Tá... O cara ganhou 3 medalhas. Só não deram a quarta, senão ele ia capotar. Na hora que botasse a quarta, eu saí na cambalhota. Saí da natação e ir pra ginástica. Eu adoro o clima que fica no ambiente depois dessas piadas. Os filhos da puta rindo. Algumas pessoas constrangidas. E outras putas, bravas. E nem deficiência tem. Olha como o ser humano tem empatia, né? Acho muito errado as coisas que fazem com os caras paralímpicos, tá? Pode reparar, mano. Todo mundo usou os caras. Eu não vou admitir isso, não, mano. Os caras são muito foda. São os brasileiros mais foda que tem, mano. Ô, lembra que antes, o nome do bagulho era Paralimpíadas. Lembra disso? E agora eles tiraram o O. Até a palavra perdeu um membro. É muito errado. Por que eu falei isso aqui para vocês, cara? Eu tinha um ponto, porque eu sou um cara, assim, que eu atraio algum tipo de coisa que só... Tem coisa que só acontece comigo, tá ligado? A primeira vez que eu tava fazendo essas piadas foi no show do Quatro Amigos, que a gente tava em cartaz, toda segunda-feira lá no Bradesco, mano. Primeira vez testando as piadas. Acabou o show, eu entrei no camarim. Na hora que eu entrei no camarim, peguei o meu celular, entrei no Instagram, tinha um puta de um textão na minha DM. Eu falei, ih, deu ruim. Claramente, algum dos 3 falou alguma merda no show. E tem gente puta com 4 amigos. Mas era pra mim mesmo a mensagem, acredito. Eu vou tentar resumir o que o cara disse, porque, de fato, o texto era muito grande. Assim, basicamente, ele falou, estava agora no show do 4 Amigos, levei minha mãe no show. O nome da minha mãe é Érica Zoaga. Depois vocês pesquisem para saber quem é, vocês vão amar conhecer a história da Érica, mas eu vou dar um contexto. Aí ele fala, a minha mãe, ela é uma atleta paralímpica. Inclusive, participou dos últimos Jogos Paralímpicos e foi medalha de prata no judô. Estávamos agora no show, ouvimos as suas piadas sobre Paralimpíadas, e minha mãe gostaria muito de ter uma conversa com você. Falei, porra, mas tinha que ser logo a do judô? Porque não foi a do ping-pong, Paralímpico. Ah, da peteca. Logo a do judô, fiquei no cagaço, não vou mentir não. Eu só falei a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu falei, meu irmão, só me responde uma coisa. Qual a deficiência da sua mãe? Porque assim, tá, ela é do judô, ela é da luta, mas se ela for do judô, que não tem os braços... Eu me garanto. Falei, mano, qual que é a deficiência dela? Falou, então, a minha mãe, ela é cega. Falei, pô, aí me complica. Eu vi o Demolidor, o cego é capaz de espancar uma pessoa. Fiquei no cagaço, não vou mentir, fiquei com medo. Aí eu dei a primeira desculpa que veio na minha cabeça. Falei, meu irmão, já tô até no carro indo pra minha casa, mas vem semana que vem aí no show, que depois vocês colam no camarim e a gente troca uma ideia. Por que eu falei isso? Porque eu achei
que a Érica ela ia fazer igual qualquer pessoa que vai no nosso show faz. Vai no show e nunca mais volta. Mas na outra segunda, quem estava lá na plateia? A Érica, nossa medalhista de prata. E não foi sozinha, tá? Levou a amiga dela, a medalhista de ouro. Vai sem equipe hoje, fudeu. Aí começou o show, ela tava bem na primeira fileira, pra eu ver de pertinho, assim, né? E aí, mano, muita gente assim no show, tá, chegou a minha vez. Na hora que eu entrei no palco, eu fiz todas as piadas que tinha feito na semana anterior, que vocês ouviram agora, porque eu sou essa pessoa completamente imbecil. Acabou o show, a produção levou a Érica no camarim. E por que eu contei toda essa história para vocês? Porque, de fato, ela é muito importante. Porque o que a Érica me disse naquele dia mudou minha vida, minha percepção, não só sobre stand-up, mas sobre tudo, assim, sobre a vida mesmo, sabe? Porque eu nunca vou esquecer que ela chegou no camarim falando assim, Di, eu sou muito fã de comédia stand-up. Há anos eu vou em show de comédia stand-up. E na semana passada, pela primeira vez, eu vivenciei uma situação que até então nunca tinha acontecido. Que eu fui o alvo da piada. E eu percebi, só de você tocar no assunto, no tema, ficou um clima tenso, pesado no teatro. E eu precisava te falar isso, até como lugar de fala, que eu adorei as piadas. Me identifiquei, dei risada pra caramba. Eu vou te falar mais. Foi a primeira vez que eu fui num show de comédia e me senti incluída no show. Então eu precisava vir aqui te dar um abraço e pedir pra você continuar fazendo as piadas. Eu falei, Érica, eu tô do outro lado. Eu sou um grande herói, puta que eu pariu. Eu ouvia de fundo Ventura, caralho, cuzão, quem tem uma cega falando comigo? Eu sou um cara que eu soluciono muitos problemas da vida, assim mesmo, cara, de verdade. Tem muitas coisas que eu acho errada. Por exemplo, eu sou fanático pra caralho por futebol. Eu amo futebol, todo mundo tá ligado aí, me acompanha, sabe. Adoro futebol. Mas eu vou confessar pra vocês, mano, tem uma coisa que eu odeio muito, que pra mim é a coisa mais imbecil da humanidade. Que é briga em estádio de futebol, das coisas mais idiotas que existem. Eu odeio mesmo, tenho raiva de verdade. E teve um momento que me marcou muito, acho que foi faz uns 2, 3 anos, o jogo do Inter de Porto Alegre, não sei se vocês lembram, que os caras entraram para bater nos jogadores, aí teve um cara que ele entrou com a filha dele no colo, lembra disso? Para agredir o jogador, mano. Olha que absurdo, que ponto chega o bagulho, tá ligado? É um absurdo. Pô, você quer punir o cara, dá ela para ele criar, fala, é sua. Ver se o cara não acerta um passe, um escanteio depois disso. Acho muito errado briga em estádio de futebol, mas sabe qual que é o problema? Os caras que tretam, que brigam, não tem medo da punição. Esse é o B.O., porque a punição não existe. Dá uma puniçãozinha, passa 2, 3 meses, tem treta de novo. Só existe uma punição, eu pensei a punição perfeita para acabar com briga em estádio de futebol. Que é o seguinte, o cara brigou no jogo, automaticamente você tem que obrigar esse maluco a toda semana ir no estádio assistir o futebol feminino. Porque o cara que briga em estádio, com certeza ele odeia o futebol feminino. Então você vai estar obrigando ele a fazer uma coisa que odeia e outra coisa, né? Os jogos no futebol feminino estão sempre vazios, então a gente resolve 2 problemas num só. Só para deixar claro, eu não estou falando que o futebol feminino é uma merda. Eu estou falando que ele dá pouco público, porque é uma merda. Mulheres, não tomem isso como uma crítica, que de fato não é uma crítica. Vamos ser justos, só agora que as minas estão tendo uma mínima condição decente de se praticar a porra do esporte. O futebol masculino existe há mais de 100 anos. E tem uma coisa que exige no futebol, para ele dar certo, que é o seguinte, que é uma das coisas mais imbecil do mundo, que é fanatismo. Aí eu pergunto para vocês, mulheres, quem é idiota o suficiente para ser fanático por 11 homens correndo atrás de uma bola? O homem, pô, só nós. Ah, esse é o problema, porque a gente educou o futebol do jeito do homem. Então, por isso que às vezes vocês ficam meio sem saber como entrar na parada. Tá ligado? Porque, por exemplo, o futebol masculino existe há muito tempo. E eu vou direto em estádio, muito tempo eu vou direto no estádio. E quem já foi no estádio sabe, tem umas paradas muito doidas que só rola lá no jogo, na arquibancada. Pô, outro dia eu estava no jogo, aí todo mundo xingando o juiz, coisa normal. Do nada, o maluco falou assim, aí juiz, seu arrombado, sua mãe lava a louça com luva de boxe. Ele ficou, hã? Faz nem sentido a frase. Aí do nada todo mundo começou a rir, pegou o cara, começou a jogar pro alto, ele é foda, ele é demais. Porque o homem é imbecil de pensar essa merda.
Tinha um cara que eu sempre odiei muito, que era um jogador, acho que foi o que eu mais critiquei, chamava do Vitor Ferraz, era um lateral direito do Santos. Vocês sabem o que eu estou falando. Hoje o tempo inocentou o Vitor Ferraz, vamos ser justos. Mas na época ele era o ruim do time, então a torcida inteira xingava o Vitor Ferraz. Eu nunca vou esquecer o dia que eu estava no Pacaembu, todo mundo xingando o Vitor Ferraz, porque o Vitor Ferraz estava sendo o Vitor Ferraz, errando tudo. Todo mundo vai tomar no cu, você é arrombado, você é ruim pra caralho. Até que aconteceu uma cena que até então eu nunca tinha presenciado no estádio de futebol. Que um cara começou a defender o Vitor Ferraz. Falei, mano, esse maluco vai morrer agora. Porque, assim, todo mundo em pé xingando, o cara sentado assim, só olhando. Aí quando parou um pouco o xingamento, ele levantou e falou, rapaziada, na moral, não dá atenção aí? Meio errado o que vocês estão fazendo, não acha não? Que o cara tá assim, ruim, desse jeito, por conta da cirurgia, velho. Aí ficou todo mundo dizendo, cirurgia? Vitor Ferraz fez... Que cirurgia? Ele falou, a cesárea da mãe dele. Olha o nível. E de novo, todo mundo pegou o cara no colo, jogou pra cima, você é foda. Que é o homem que educou o futebol do nosso jeito, pô. E outra coisa, vou entregar aos homens e mulheres, a gente não gosta de futebol, a gente não gosta de ver o jogo esporte, não é legal, a gente gosta de torcer. Então a gente torce pro nosso time, ou assiste o adversário para torcer contra, para poder zoar o amigo. Basicamente é isso que funciona. Futebol é chato, o jogo é chato. E a maior prova que o homem não gosta de ver futebol sou eu. Eu sou a prova disso, é só pelo fanatismo, porque, mano, eu sou santista. E ver o Santos jogar nos últimos tempos é uma das piores experiências que um ser humano pode ter. Não, hoje tá de boa, tá legal, Neymar voltou do caralho, mas o ano passado, mano, o Santos perdeu pro Amazonas. O Curupira fez o gol dos caras, vocês têm noção? Mano, o sentimento de ver o Santos jogar é como se eu ligasse a TV 2 vezes na semana pra ver ao vivo alguém espancar minha mãe. Cara, sabe que é o seu time ser tão ruim, mas tão ruim que você tá assistindo o jogo assim pensando, saudade do Robinho. Um estuprador nesse ataque a resolver nossos problemas. Essa bola ia entrar, nem que fosse a força, mas... E o Robinho é um assunto muito interessante de se falar, que prova muito o nível do fanatismo do homem por futebol. O Robinho, para quem não sabe, não é santista, eu vou dar um contexto para quem não acompanha futebol. O Robinho, ele era um ídolo do Santos, o maior ídolo do Santos pós-era Pelé, porque basicamente em 2002 o Robinho evitou que o Santos acabasse. Então ele virou um grande herói para todos os santistas, para nós assim. Só que algum tempo depois, o Robinho, ele foi condenado na Itália, ele jogava no Milan, ele foi condenado por estupro na Itália. Só que quando ele foi condenado, ele falou, eu não fiz nada, eu sou inocente. Então gerou divisões na torcida do Santos. Tinha gente que defendia o Robinho, tinha gente que era contra o Robinho. Só que depois ele foi condenado na segunda instância. Ele falou, estão armando contra mim, eu não fiz nada. Só que depois ele foi condenado na terceira instância. Aí já pediu música pro João de Deus, né? Já foi pros caralhos. Ele foi condenado em todas as instâncias. No instância Alto da Serra ele não entra. Pra vocês terem noção, ele foi muito condenado em todas as instâncias. Só que aí, mano, ficou aquela discussão na internet entre os santistas. Pô, o Robinho tem que deixar de ser um ídolo, porque ele marcou, salvou o Santos. A gente tem que saber separar o jogador da pessoa, do cidadão Robson, ou não? Foi uma pergunta, vocês sabem, né? Olha como confunde a cabeça dos caras, porque, mano, imagina você, se você não gosta tanto de futebol, vamos botar um outro exemplo, sei lá, às vezes você admira alguém pra caralho, imagina você descobrir que essa pessoa que você ama, você admira, é o pior tipo de ser humano que existe. Sei lá, às vezes não precisa nem ser futebol, religião, às vezes você é católico pra caramba, aí do nada você descobre que tem padre por aí. Se bem que isso acontece todo. Não foi um bom exemplo, não foi um bom exemplo. Música, sei lá, você gosta... Michael Jackson... Não, também... Enfim, vocês entenderam o que eu estou falando, porque eu sou muito santista, então eu fiquei mal. Eu fiquei mal no ponto que eu não dormia à noite, fiquei zoado com essa merda, tá ligado? E aí, tem um cara, eu falei, como é que eu vou saber o meu posicionamento em relação ao Robinho? Eu vou falar com o maior santista que eu conheço nesse mundo, que é o cara mais fanático que eu já vi pelo Santos, um amigo meu chamado Wagner Carroça. Carroça, ele é famoso na torcida do Santos. Carroça já deve ter ouvido falar muito dele pelo Thiago Ventura. O Ventura fala muito dele nas histórias dele. O Carroça, para quem não sabe, é um cara que teve uma vez que 3 torcedores do Santos pegaram uma barra de ferro, cada um, para bater no técnico Emerson Leão, um senhor de 60 e poucos anos, né? Só para deixar claro, tá? O Carroça não bateu com a barra de ferro, ele é o que deu a voadora. Que o Carroça pensou, pô, o Santos está perdendo, e se eu der uma voadora naquele velhinho ali?
O Santos vai ganhar, mano. Ele foi, deu a voadora no Leão e o Santos continuou perdendo, do mesmo jeito, não adianta. Enfim, o Carroça, o cara mais fanático pelo Santos, fui conversar com ele em relação ao Robinho, né? Falei, o Carroça, e essa parada do Robinho, mano, o que você acha? Ele falou, Di, sabe a pior coisa disso tudo? Na moral, sabe a pior coisa de tudo? Eu falei, o quê, Carroça? Ele, a mina nem era da hora. Eu falei, não, Carroça, não importa. Aí ele percebeu a bosta que ele falou, meu Deus, olha a merda que eu falei. Não, esquece que eu falei, apaga, desculpa, esquece que eu falei isso. Pelo amor de Deus, nunca comente com ninguém que eu te falei isso. Falei, relaxa, seu segredo tá salvo comigo, pô. @o_Wagner_Carroça no Instagram, se alguém quiser achar, Wagner com W. Sempre que eu penso no caso Robinho, e agora eu queria falar especificamente para os santistas que estão aqui na plateia, para quem vai assistir esse show, que é muito difícil o ser humano ter no coração dele uma palavra chamada empatia. Serve para todo mundo. Sempre que você for pensar em alguém que cometeu um crime ou está sendo cancelado, tem empatia. Porque, assim, por mais que tenha aquele que quer acabar com o cara e todos que estão à sua volta, o moleque, o cara tem um filho de 17 anos, está tentando a carreira que não tem nada a ver com os crimes que o pai cometeu. Ao mesmo tempo, tem os caras que querem passar pano. Então, você tem que ter empatia, porque para pensar, tem uma vítima nessa história, velho. Imagina que tem uma pessoa que todo dia, quando vai dormir, lembra dessa merda que aconteceu, porque teve a vida mudada para sempre. Quando acorda, pensa nessa merda, velho. E fora eu, ainda tem a mina que foi estuprada. Então, tenham empatia, senhoras e senhores. O que eu estou tentando dizer para vocês é, o futebol feminino é uma bosta. Mas vai ficar bom, mulheres, vai ficar bom. Vocês vão ter que achar um jeito de ficar bom. Eu não acho que é com militância tentando forçar a parada que isso vai acontecer, do homem se interessar pelo futebol. Teve até outro dia, não sei se vocês já viram esse corte, de uma comentarista que estava no Flow, e aí ela estava tentando defender por que os homens tinham que assistir o futebol feminino. Aí ela falava assim, pô, não faz sentido o homem não ver o futebol feminino. Aí ela fala para o Igor, qual que é a coisa mais legal do futebol? E o Igor completamente avulso. Ela, o gol! Ele, o gol é legal, pô. Eu gosto de ver gol. Aí ela falou, então, o futebol feminino tem muitos gols. Então, se o cara não gosta de ver o futebol feminino, é porque ele gosta de ver homem. Ou seja, ela insinuou que quem não gosta do futebol feminino é gay. E na hora eu pude ver o Igor 3K completamente constrangido. Vocês entenderam o que eu estou falando? O Igor 3K, o cara que fazia podcast com o Monark. Ficou constrangido com a porra da mulher. Não adianta militar. Mas se para a mulher é tão importante como eu gosto de futebol, eu acho que algumas mulheres têm um pouco de raiva. Porque o futebol é a única coisa que o homem gosta, a única coisa que o homem faz na vida, que não está pensando em mulher em momento algum. Tudo que a gente faz é pensando em mulher. A gente compra uma roupa boa pensando em mulher, leva para jantar no cinema, quer comprar um carro para impressionar a mulher, mas o futebol a gente não está nem aí para vocês. Isso incomoda muito algumas mulheres, então algumas tentam forçar, mas se é importante para vocês que o homem goste de futebol feminino, eu vou dar a dica de ouro para vocês, mulherada. Muito simples. Sabe o que falta no futebol feminino? Jogadoras criminosas. Falta uma goleira Bruna, uma Daniela Alves, falta uma Robinha, tinha que ter uma Robinha. Fala, cara, Robinha, você estuprou o cara? Fala, não, só passei a buceta na cara dele. Pronto, mais um problema resolvido. Porque a comédia, mano, eu vejo quando começam uns assuntos mais delicados, eu consigo ver as reações, as expressões das pessoas, porque a comédia ela é muito simples. Ela é muito uma questão de ponto de vista, cara. Para você achar a graça de uma coisa ou não, depende muito de onde que você está enxergando aquela parada acontecendo, o ângulo que você está vendo aquela situação. Vocês entenderem. Semana passada, meus pais foram tomar café da manhã na minha casa. 9 da manhã, chegou meu pai e minha mãe, a gente foi lá para a mesa tomar o café. Dei um gole no meu café, botei a xícara na mesa, fui passar a manteiga no pão. No que eu estou passando a manteiga no pão, a minha mãe pegou a xícara, a mesma, que eu tinha acabado de dar um gole, e fez isso aqui, ó. E eu... Mãe, o que a senhora está fazendo? Falei, estou experimentando café. Falei, mas tem uma xícara do lado aí para a senhora. Falei, mas eu quis experimentar do seu mesmo. Falei, nunca mais faça isso.
Ela, por que não? Eu falei, porque é nojento. Mas, Dia, eu sou sua mãe. Eu falei, por isso mesmo. Pelo jeito, vocês não concordam comigo. Vocês acham de boa? É normal para vocês? Vocês tomam normalmente na mesma xícara da mãe de vocês? É normal? Uma pessoa falou não e o resto do teatro julgando nós, moça. Mas olha como é tudo uma questão de ponto de vista. Porque você que acha normal tomar na mesma xícara da sua mãe, imagina que na noite anterior... a sua mãe chupou o pau do seu pai. E aí, é de boa agora? Bora cair de boca na xicrinha da mamãe. Porque vocês que falaram que acham que é normal, já parou para pensar que a sua mãe pode ser aquela mulher que acorda o marido na mamada? Já pensou sua mãe assim? Fala, amor, hoje tem café na casa do filhão. Vou levar o leite, hein? Oh. A mãe de vocês é assim, pô. Quem é mãe e tá aqui na plateia? Bate palmas mães, presente. Deixa eu ver se tem bastante mãe aqui na plateia. Bastante mãe, bastante mãe, bastante mãe. Quem é mãe e chupa pau, bate palma. Deixa eu ver o negócio. Ó, o clima bosta. O filho, não, mãe, não responde essa pergunta. Pelo amor de Deus, não responde. Desculpa ter que ser a pessoa a informar isso para vocês, mas é um fato, tá, senhoras e senhores? Nossos pais transam. Tem noção disso? Que aquele velho que anda de samba canção, com as bolas balançando na sua cara, é o mesmo cara que pega a sua mãe no frango assado. Já parou para pensar? Que o seu pai come a sua mãe no papai e mamãe. Deve ser até incesto essa porra, cara. Não dá para acreditar que aquela senhorinha, aquela mesma senhorinha, que bota o bacon no feijão, é a senhora que também faz isso. Continua que eu vou gozar. Não para, não para. Bota até o talo. Olha que vagabunda que é a sua mãe. E tem a pior de todas as frases, que é, não goza dentro, Deus me livre ter outro filho. Por sua causa, sua mãe é a favor do aborto agora, tem noção? Se você aí está pensando, pô, meus pais são separados, estourei. Pela primeira vez estou feliz. No seu caso é pior, tá? Sua mãe chupa pau de desconhecida, 1000 vezes pior. Dependendo da mãe, chupa pau de desconhecida e bota o filho para filmar ainda. Família é um assunto interessante, né? Eu gosto muito desse assunto, família. Porque assim, eu vou falar uma coisa de coração agora aqui para vocês, assim, eu falei muita bosta, mas eu quero falar uma coisa que é importante para mim, que eu queria falar da melhor coisa que aconteceu na minha vida, que é a minha filha, Alicia. No dia eu estava em casa vendo jogo, vendo TV assim do nada, é muito legal, que é sempre avulso quando ela fala as paradas. Ela bate na minha perna assim e fala, pai, quero um irmãozinho. Eu falei, como é que eu posso te ajudar com isso? Olha o que aquela menina de 6 anos me falou assim, bota um bebê na barriga da mamãe, ou na periquita dela, dá no mesmo. Aí, mano, como é que as crianças têm essas informações, cara? E olha a inocência dela, tipo, como é que botar um bebê na periquita da mãe? Mal deixa pôr um dedo, imagina um bebê. Ela soubesse o trabalho que dá para botar um dedo, nossa, ter que varrer a casa, lavar a louça, esperar dormir. Cara, é muito trampo. Esperar a Alicia dormir. Tá vendo como vocês são maldosos pra caralho? Lembra do ponto de vista que eu falei? Um dia ela chegou da escola, falou assim, pai, posso conversar com você? Eu falei, claro, filho, o que foi? Não, eu quero conversar com você. Eu falei, tá, pô, o policial vai me dar um enquadro. O
que é, filha? Ela falou, queria te perguntar uma coisa. Eu falei, pode perguntar qualquer coisa. Ela falou, pai, eu sou rica? Eu falei, oxe, da onde surgiu isso? E outra, você sabe o que significa ser rica? Olha o que ela falou, fiquei perplexo assim. Fala, não, reparei uma coisa. A gente mora num duplex, né? A gente tem um carrão também. E outro dia eu vi as pessoas comentando que lá na escola onde eu estudo, é muito caro estudar lá. Aí eu fiquei pensando, deve ser porque eu sou rica, né? Primeiro de tudo, já tira isso da sua cabeça agora. Filha, presta atenção, você não é rica. Eu sou rico. Você é rica. Você nunca contou uma piada na tua vida, criança. Nunca foi processada por conta dessa piada. Alicia, você é tão traíra que você puxou sua mãe, nem parda você é. Você não sabe o que sofre um homem rico pardo nesse país. Filha, presta atenção. Eu te acho firmeza. Mas, na moral, você está aqui de favor. Se tudo der certo, quando você fizer 18 anos, você está vazando, cara. Mas e a mamãe? Eu falei, sair por mim há 18 anos, já tinha ido. Eu só estou com ela há 15, para você ver o quanto que me incomoda. Só que essas informações mexeram com a cabeça da Alicia, despertou muitas curiosidades, que ela falou assim, mas pai, quanto que você tem de dinheiro? Eu falei, sua mãe pediu para perguntar? Ela falou, não, pai, eu quero saber o que você faz. Eu falei, filho, eu sou comediante. Ela, mas o que é isso? Eu falei, eu conto piadas. Ela, mas o que é piada? Eu falei, agora fudeu. Como é que eu vou explicar para uma criança de 6 anos o que é uma piada? Se o Fábio Porchat não entende... Imagina uma criança de 6 anos. Filha, presta atenção, eu vou tentar te explicar como é que funciona a minha profissão. É o seguinte, eu subo num palco, eu falo umas coisas, as pessoas dão risada e pagam para isso. Aí eles falam assim, nossa, então você é palhaço. Eu falei, é basicamente isso mesmo. Seu pai é o Bozo, pô. Só que com dinheiro e sem cocaína. Quer dizer, com menos cocaína, vamos ser justos. Adoro aquela menina. Mano, a próxima coisa que eu vou falar agora, eu vou tentar até não me emocionar enquanto eu falo isso para vocês, porque realmente é muito importante, assim, porque a Alicia foi a melhor coisa que eu fiz nessa vida. Eu amo muito a minha filha. E quando ela tinha 3 anos, eu passei o pior momento da minha vida, senhoras e senhores. A Alicia, ela estava com uma suspeita de meningite. Para quem não tem filho, não sabe, não tem noção, a meningite é uma doença grave que pode até causar a morte da criança. Então, foi um período difícil pra caralho. Tivemos que ficar 3 dias na UTI. E, na real, ficou só eu e a Alicia, porque minha mulher, quando deu toda essa bosta, ela estava de cama, com problema na coluna, os caralho, não conseguia levantar da cama. E eu fiquei 3 dias com a Alicia num dos momentos mais difíceis da minha vida, assim, cara. Foi muito tenso, porque para você descobrir se a criança tem ou não, de fato, a meningite, faz muitos exames, e alguns exames invasivos pra caralho. Tem um exame que chama líquor. Não sei se alguém está ligado como é, que basicamente a criança deita assim na mesa, tá ligado? Aí vem 3 enfermeiros, segura a criança para ela não se mexer, vem um outro enfermeiro, pega uma agulha do tamanho desse microfone, assim, enfia na coluna da criança e tira o líquido lá de dentro. Cara, é horrível. Tem mulher que já fez aquele exame e disse que a dor é pior do que a dor de parto, para vocês terem noção. E aí você vê o seu filho naquela situação, sem poder fazer nada, assim, dos piores momentos da minha vida, porque ela chorou tanto, só que chegou um momento que ela parou de chorar. E eu pensando, pô, tá de boa, parou a dor. Quando ela parou de chorar, ela só olhou para mim assim e falou, pai, por que você está deixando eles fazerem isso comigo? Cara, acabou comigo. E aí, quando eu achava que não podia ficar pior, piorou. Graças a Deus, a Alicia não tinha meningite. Ficamos 3 dias no hospital, fizemos um monte de exame, ela teve outras coisas lá, teve alta depois de 3 dias. Chegamos em casa, aí que veio a pior parte, que é a porra do ônus da minha profissão. A Alicia, ela é muito apegada a mim, porque a menina é muito apegada, naturalmente, ao pai, né? Só que quando deu essa merda, ficamos 3 dias internados, basicamente, junto, o tempo todo, 24 horas, ela ficou mais apegada ainda. E quando voltamos para casa, era uma sexta-feira, cara, nunca vou esquecer, era um fim de semana de viagem do 4 amigos, então eu só cheguei em casa para fazer a mala e ir embora. Na hora que eu estava saindo com a minha mala, a Alicia parou na minha frente e falou assim, pai, você pode não ir só esse fim de semana? Eu falei, por quê, filha? Você já está bem? Eu falei, que eu ainda não estou muito segura e eu fico muito mais tranquilo quando você está aqui do meu lado, me dando carinho. Você pode ficar só esse fim de semana? Eu falei, pô, filho, o pai precisa trabalhar. Ela falou, mas por que você precisa trabalhar? Eu não sabia o que falar. Eu falei, a primeira coisa que qualquer pai fala. Eu falei, que eu quero comprar um presente bem bacana para você. Ela falou, mas eu não quero presente, só quero sua presença.
Aquilo foi uma punhalada no peito, acabou comigo. Aí a Alice, ela veio correndo, chorando, e me abraçou e falou, por favor, não vai. Eu comecei a chorar copiosamente, de soluçar, assim, fiquei mal pra caralho, abraçando ela com força, chorando pra caralho. Minha mina viu a cena toda emocionada, tá ligado? Ela chegou em mim assim e falou, Di, isso é a porta de entrada pra chupar um pau bem grosso. Eu falei que ia achar essa piada. É por isso que eu sou rico e o excelentíssimo rei do humor pardo. Muito obrigado, São Paulo.